Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de julho, cujo título é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, vamos receber o nosso amigo, irmão, tarefeiro também do CEIR, Breno. Breno hoje falará sobre com simplicidade e afeição. Antes, porém, vamos ler a nossa página e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 3. Examina-te. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Esta citação é de Paulo, a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Agora, meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao nosso Senhor, ao nosso Pai, para iniciarmos nosso encontro, pedindo a sua assistência, a assistência dos bons mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos a espiritualidade amiga aqui presente, que inspire o nosso irmão Breno para que suas palavras tragam conforto e aprendizado para cada um de nós. Obrigada, Senhor, agora e sempre. Com vocês, com a palavra, Breno. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos abençoe e que a luz do Mestre Jesus mais uma vez esteja entre nós, diante de uma oportunidade de estudo evangélico cristão. Muita luz também ao nosso Centro Espírita Irmã Rosa, para que siga na sua missão de divulgação do Espiritismo cristão e amparo aos necessitados do alimento espiritual e do alimento material. Também rogo bênçãos aos trabalhadores dedicados da manutenção do canal do YouTube e da montagem desses vídeos que temos disponíveis para estudo e consulta. O nosso tema de hoje é título da mensagem do Espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, tirada do livro Roteiro de Libertação. Chama-se Com Simplicidade e Afeição.
Simplicidade e afeição, dois sentimentos tão bonitos, duas virtudes que devemos buscar. Mas como anda a nossa simplicidade? Na maneira de ser, maneira descomplicada de ser, de lidar com os outros, resolver problemas, maneira simples de se apresentar, sem ostentar uma aparência que não é natural. E afeição? Como estamos em relação aos outros? Temos empatia diante das dificuldades do próximo? Exercitamos a solidariedade? E como temos feito? São muitos exemplos dentro do cristianismo para tomarmos como roteiro. Nosso guia e modelo, Jesus. Podemos citar muitos outros, ficaremos aqui bastante tempo. A obra de caridade de Pedro, a dedicação de Paulo de Tarso e tantos outros ao longo da história. Quantas pessoas, muitos religiosos, até mesmo ligados ao poder dominante à sua época, conseguiam, em meio a dificuldades, amparar órfãos, mães solteiras, doentes do corpo, doentes mentais. Exemplos não faltam. E se olharmos bem, mesmo sem conviver com anjos reencarnados à nossa volta, às vezes percebemos em nossa família, em grupo de amigos, na vizinhança, alguém sempre disposto a ajudar, a oferecer uma palavra de ânimo, a trazer um assunto leve e agradável, ouvir com paciência sem impor ideias. Também são exemplos de que é possível melhorar em alguns pontos, porque essas pessoas, quando percebemos isso, estão também melhorando nesses pontos. Muitos exemplos também se tornam públicos. Vemos nos jornais, muitas vezes, reportagens de garis, recicladores, que volta e meia devolvem quantias de dinheiro jogadas equivocadamente no lixo, quantias que às vezes são várias vezes o seu salário. Mais forte até, temos notícia de mães que perdoam o assassino do filho, passam a ajudar a família do assassino e algumas vezes até visitam o assassino na prisão, demonstrando amor e perdão. São inspirações, são boas inspirações, porque existem vários tipos de inspirações, mas essas que nós citamos são boas inspirações que podem nos dar ânimo para buscarmos também algumas dessas virtudes. Mas hoje, vou aproveitar a época que gravo este vídeo e a sua publicação no início de julho deste ano de 2021, em que nós estamos a poucos dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que eram para ter acontecido no ano passado, em 2020, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, foram adiados para julho agora. Eu vou falar, inicialmente, de um fato ocorrido com um atleta chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, nascido em 4 de julho de 1969, aniversariando então por esses dias da publicação desse vídeo. Algumas pessoas já devem recordar do fato inusitado acontecido com ele na prova de maratona nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004. Quem estiver tomando contato agora pode recorrer ao próprio YouTube para ver as cenas e um pouco do fato, reportagens da época. Basta buscar por Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele é filho de humildes lavradores do interior do estado do Paraná. Foi cortador de cana, no estilo boia fria. Encurtando um pouco sua história de superação, vamos à prova de maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, contava com 101 competidores. O Vanderlei tinha uma estratégia própria, mas antes do meio da prova ele se sentia tão bem que ele abriu uma distância do pelotão e liderava a prova com um tempo razoável. Por volta do quilômetro 35, ou seja, já muito mais para o final da prova, sua liderança era de cerca de 25 segundos em torno de 150 metros. Nesse momento, ele foi atacado por um espectador e jogado para fora da pista. Ele foi ajudado por populares a se desvencilhar do agressor, voltou à prova, ainda com uma pequenina distância, uma pequenina vantagem do segundo e terceiro colocados. Mas imaginem só, o susto, a desconcentração, a reação do corpo, que está com aquela musculatura para determinado movimento da prova, toma aquele susto, acidente, quando a gente escorrega, sofre um acidente, a musculatura toda se contrai. E por conta disso,
Na quebra do ritmo, por volta do quilômetro 39, ele foi ultrapassado pelos dois atletas que vinham mais próximos. Ele caiu para terceiro lugar. Mas ao entrar no estádio para cruzar a linha de chegada, depois do primeiro e do segundo, que entraram com tranquilidade, todo o público recebeu com muitos aplausos. Era uma grande festa a chegada dele. Quando ele percebeu que não perderia mais o terceiro lugar, ele fez um gesto típico da alegria dele de abrir os braços de aviãozinho, sorriso estampado no rosto, jogando beijos para a plateia. Era uma alegria só. Se ele ganharia a medalha de ouro, nós nunca saberemos se ele manteria aquele ritmo até o final, mas podemos afirmar que, com certeza, ele foi atrapalhado. Em entrevista, depois da prova, ele disse o seguinte: na verdade, naquele ano, havia um sonho que eu sempre alimentei, que era o de conquistar uma medalha olímpica, não importava a cor. Então, quando cheguei ao término da prova e senti que já tinha ganho o bronze, esqueci aquilo que tinha ocorrido no quilômetro 35. A minha conquista foi maior que a decepção de não ter ficado com o ouro. Olha que frase bacana. A minha conquista foi maior que a decepção de não ter ficado com o ouro. Para falar a verdade, eu nem estava mais preocupado com o que o cara tinha feito. Nunca vou reclamar da vida. Eu só vou agradecer a Deus por tê-la me dado. Bonita fala, né? No encerramento dos jogos, por seu feito, seu espírito esportivo em continuar a disputa mesmo depois de ser atacado e a humildade demonstrada, ele foi agraciado pelo Comitê Olímpico Internacional com a medalha Pierre Coubertin, concedida a atletas que valorizam a competição olímpica mais do que a vitória, e é considerado uma honra elevadíssima. Alguns outros que ganharam foram casos que interromperam a prova para ajudar um companheiro, ajudar um adversário, na verdade, que estava em condição delicada, que tinha caído, que tinha se atrapalhado na prova em que estava fazendo. Então é uma honra muito grande essa condecoração. E as honrarias não pararam nessa medalha. Ele foi escolhido para acender a pira olímpica durante a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Seu treinador, Ricardo D'Angelo, assim falou tempos depois. O bronze de Atenas recompensou um atleta de carreira exemplar, seu treinador e equipe. A Pierre Coubertin recompensou o homem pela lição de perdão dada ao mundo. E a oportunidade de acender a pira olímpica no Rio de Janeiro, em 2016, recompensou sua medalha de ouro arrancada em 2004. Sobre acender a pira olímpica no estádio do Maracanã em 2016, o Vanderlei disse o seguinte: hoje eu recebi a minha medalha de ouro. Viver essa emoção foi mais do que a conquista de uma medalha. É quase que já viver a bem-aventurança. Ele perdoou, ele relevou, ele ficou feliz com o que conquistou, não ficou lamentando o que deixou de conquistar, e assim cada vez foi sendo mais recompensado pelas medalhas e pela oportunidade de acender a pira olímpica. Então aqui, com esse fato, buscamos destacar as virtudes de generosidade e simplicidade do atleta, do ser humano que viu no episódio do ataque sofrido mais um obstáculo da vida a ser superado, pois a vida normalmente nos dá muitos obstáculos para serem superados. Dependendo da maneira como a gente encara o obstáculo, passa por ele de melhor forma. E diante de todas dessas ocorrências, em momento nenhum ele demonstrou rancor, mágoa ou raiva do agressor. Então, a partir das virtudes cristãs que essa história, com bastante leveza, nos traz, vamos agora passar a página com simplicidade e afeição, que no primeiro parágrafo já traz um resumo muito interessante de tudo que vamos falar. Lembrando que simplicidade e afeição são sentimentos relacionais, ou seja, é uma maneira de se manifestar diante do outro, simplicidade e afeição. O primeiro parágrafo traz o seguinte: diante das pessoas profundamente feridas por graves dores morais, mantém-te comedido quanto às palavras de consolação e de esperança. De novo, diante das pessoas profundamente feridas por graves dores morais, mantém-te comedido quanto às palavras de consolação e de esperança. Para dores morais, vamos dizer que são aquelas que não nasçam do corpo físico, embora ali repercutam também.
são as dores do espírito que vêm de dentro. Então, para citar algumas dessas dores, dessas sensações morais, o medo, a insegurança, a culpa, a desesperança, as perdas, as separações, solidão, sentir-se pequeno, fragilidades de caráter, decepções. Então, apresentar-se comedido diante do próximo que nos chega fragilizado requer moderação e prudência, porque o próximo, naquele instante, está pequenino, está fragilizado, mesmo que muitas vezes esteja apresentando a cólera, raiva, que nada mais é do que esconder a sua própria fragilidade. Então, diante de um momento desse, não adianta falar demais. Nós, espíritas, então, não adianta resumir as melhores mensagens dos benfeitores sobre aquele tema e passar para a pessoa naquele instante. Com muito cuidado, devemos tentar sentir a origem da aflição. Normalmente, muitas vezes, o silêncio respeitoso e a sincera afeição pelo aflito já acalmam e ajuda a passar a onda inicial desagradável. O olhar interessado, ouvindo muito mais do que falando, permite que a pessoa se alivie e até comece a descobrir caminhos a seguir. Porque quando falamos do nosso problema, temos que raciocinar, organizar as ideias e assim, às vezes, encontramos uma maneira de lidar, ou pelo menos de saber uma saída, um ponto de escape para aquela aflição. Uma frase muito interessante da benfeitora espiritual é: não tentes resolver de um momento problemas que se vêm agravando há muito tempo. Então não é naquele momento, cheio de lições de moral, ou querendo dizer que nós já tivemos um problema pior, não é assim que a gente vai resolver o problema grave que aquela pessoa se apresenta, porque até a manifestação que possa ter sido incentivada por uma ocorrência isolada, normalmente toca a personalidade da pessoa que já está formada há muito tempo. Então não é de um momento para o outro que nós vamos modificar a percepção do outro. Outro fator que vale a pena destacar em relação à dor moral é não a subestimar, nem a observar por nossa medida, porque algo para nós pode parecer irrelevante, pequenino e não é nada, para outra pessoa é relevante fator de aflição. Lembremos sempre que somos espíritos com longa história pregressa, experiências diversas umas das outras e principalmente vivências diferentes diante dessas experiências. Então pode acontecer que eu esteja encarnado em minha família com um espírito com o qual eu já estive encarnado em oportunidade pregressa, em outra vida anterior. E podemos ter vivido experiências muito semelhantes diante de dificuldades, de fome, de privação, de guerra ou até de fartura. Mas já naquela época, cada um observa, sente e se comporta de uma maneira diferente. Nós vamos nos forjando a cada encarnação. Então a dor é o que cada um atribui a ela, e não há uma maneira absoluta de fazer essa medição. Então a mesma experiência negativa, a mesma que possa causar aflição, é o que cada um atribui a ela. Um vai passar de melhor forma e outro não. Um exemplo bastante simples para isso. Uma pessoa que quebra um prato na hora do jantar em família. Uma pessoa pode sofrer muito, se sentir doída. E enquanto que se acontecer com outro da mesma família, o outro limpa tudo, junta tudo, bola para frente, não aconteceu nada. Porque o que sofre pode ter ativado traumas de infância. Podemos imaginar, por exemplo, a mesma cena em que essa pessoa quebra o prato ainda criança e toma uma bronca exagerada dos pais, com críticas e reforços negativos. Os pais estão cansados, passam por limitações financeiras, depois de um dia exaustivo de trabalho, querem só lanchar ou jantar e descansar, e aí quebra o prato, aquela sujeira, caco para tudo quanto é lado, e aí a bronca sai mais forte do que deveria, e ainda pode levar palavras: é sempre um desastrado, isso sempre acontece, você não tem cuidado. Então, tempos depois, quando o evento se repete, aquela emoção aflora, mesmo que nada daquilo vá acontecer, mesmo que ninguém vá dar bronca, que nada de mal vá ser falado, mas aquilo ativa essa experiência negativa do passado. E só quem sofre
essa angústia que sabe. Não dá para o outro falar assim, não foi nada, logo passa, eu também passei por isso. Nesse caso, muitas vezes, é um caso de simplificação exagerada. A gente não pode diminuir e subestimar a aflição que o companheiro passa. E temos sempre que ter à disposição a medida cristã, que eu gostaria que me fizessem caso me encontrasse em tal conjuntura. Não é o caso de julgar, ele está muito suscetível, está fazendo charminho, quer atenção. Não. Naquele momento da aflição, se eu estivesse daquela forma, o que eu gostaria que me fizesse? Acontece muitas vezes o inverso também. Algumas vezes nós estamos aflitos por alguma coisa que para o outro não é nada demais. Nosso Mestre Jesus sempre assumiu atitude solidária diante dos aflitos, jamais impôs condições, nunca desconsiderou ninguém. A benfeitora Joana de Ângeles termina essa página dela novamente com o título Quanto possível, age com simplicidade e afeição. Ou seja, quando for possível, se nós também estivermos com a medida correta, porque às vezes também estamos aflitos, às vezes não temos condições, naquele instante, de receber tão bem um companheiro aflito, mas então o silêncio, o respeito é o caminho, mas sempre que possível, simplicidade e afeição. Em outra página, a benfeitora diz, essas dores que eventualmente nos tocam e nos acompanham, são desajustes pelos quais passamos e que precisamos muito mais de autoanálise e reparação do que condenação, repressão ou castigo. Precisamos ali de apoio, de saber que tem alguém conosco, e não de condenação, repressão e castigo, que com certeza só vão fazer mal. E aqui encaminhamos o conceito da tolerância. Evitando julgar as faltas alheias, tão presente no nosso Evangelho, né? Não julgueis para não ser julgados. Então, evitando julgar as faltas alheias, evitando agir com desumanidade, a Joana de Ângeles nos fala que esse julgamento das faltas alheias é uma desumanidade em relação àquele que erra. Porque na hora do erro, com certeza, é um peso, é uma culpa, é uma fragilidade. E ela fala, toda impiedade, falta de tolerância com julgamentos arbitrários gera futura aflição para o acusador, porque o acusador vai se tornando cada vez mais duro, cada vez mais áspero, cada vez mais desagradável de estar junto. Não será a pessoa que nós, no momento de fraqueza, vamos procurar para receber uma palavra. A tolerância, então, essas palavras agora estão no livro Jesus e Atualidade, também por Divaldo Pereira Franco, na página Jesus e Tolerância. Joana fala, a tolerância se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído enquanto estendemos mãos generosas para o soerguer. Novamente esse trechinho que é muito importante, que é uma grande oportunidade de exercermos a caridade. A caridade é prática, ela ocorre na prática, na vivência com o outro também. Então, a tolerância se impõe como uma terapia pessoal e fraternal, ou seja, é um momento que aquele que tem para fazer a caridade, ele está numa terapia pessoal e fraternal para com o próximo, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto estende as mãos generosas para o soerguer. Ou seja, são oportunidades de caridade, são oportunidades de se tornar melhor. No melhor estilo do aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Jesus fez do perdão um dever, porque nenhum de nós deixa de necessitar do perdão, inclusive do auto-perdão, para seguirmos com a vida adiante, sem ficar paralisados, nos condenando pelos nossos erros. Então, o auto-perdão, o perdoar o outro e o auto-perdão saem do coração que tolera, do coração que é fraterno. E nós precisamos muito do auto-perdão para não ficarmos paralisados, lamentando o erro, cultivando culpa. É a nossa famosa reforma íntima. Conseguir perceber que errou, vigiar para que o fato não mais ocorra e tentar reparar na medida do possível. Como disse Paulo de Tarso, combati o bom combate, ou seja, enfrentar o que não estava bom em mim e reformar, melhorar comportamentos e temperamento,
É repetição, é treinamento. Qualquer melhora de caráter não será uma oração, mesmo que com muita fé, e um espírito de luz virá com um passe, as boas energias e nos dará a virtude que estamos pedindo. Não, surgirão oportunidades de nós exercitarmos essa virtude. Então a caridade diante do próximo, seja a caridade moral, a caridade material, é a oportunidade de exercitarmos, de melhorar em nós alguma virtude. E também, então, a melhoria dos comportamentos e dos temperamentos. Tentar sempre se questionar em que vale a pena aplicar minhas forças, minha vontade, em qual combate que eu vou entrar. É o combate de me manter fortão, me achando bonzão, melhor do que os outros? Não. O do cristão, o combate do cristão já nos é conhecido. É com esse exercício constante de olhar para si, para ver no que podemos melhorar e também observando a nossa volta e percebendo o que é bom exemplo. Não é ter mais aquele olhar de crítica, até de despeito porque alguém faz algo melhor. Não, se alguém faz algo bom, se alguém é caridoso, se alguém é paciente, é um exemplo bom para a gente seguir. E observar no outro, já que estamos falando de simplicidade e afeição, os exemplos da simplicidade, da manifestação do afeto, do exercício da caridade. Se quisermos, com a aplicação da nossa vontade, podemos trabalhar para a nossa melhoria. É o querer, é colocar a vontade. E já que estamos falando em melhoria, desenvolvimento de virtudes, superação das más tendências, vamos encaminhar o nosso encerramento citando uma sequência de 4 perguntas muito conhecidas, mas de que gosto muito, de O Livro dos Espíritos. São as 909, 910, 911 e 912. Na 909, Kardec pergunta o seguinte: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Ou seja, posso sempre vencer minhas más tendências pelos meus esforços? A resposta é sim. E mais grave ainda, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. É um bom puxãozinho de orelha, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Ou seja, está faltando esforço para melhorarmos, está faltando esforço para nos desenvolvermos. A 910 fala que podemos contar com a assistência dos bons espíritos para essa mudança para melhor, se manifestarmos com sinceridade pela oração. A oração, bem sabemos, é um instrumento poderosíssimo de auxílio, de nos ligarmos ao alto, de agradecimento, mas de manifestarmos o que queremos alcançar. E quando é algo bom, os bons espíritos vêm nos ajudar. Então, a oração, nós manifestamos o nosso compromisso, na oração nós abraçamos a causa que queremos buscar e vem o auxílio dos bons irmãos. A 911 é bastante boa, destaca de forma genérica paixões que se apresentam irresistíveis e que a vontade parece não conseguir superá-las. Nós temos diante de algumas falhas de cada um de nós, são paixões que parecem que não dá para a gente vencer. Então, para citar algumas aí, diante da saúde física, por exemplo, a gula, fruto às vezes até de uma certa ansiedade, a preguiça, vai deixando a ação ficar adormecida e a preguiça vai tomando conta, a vontade de falar mal dos outros, é um hábito, o descontrole sexual também para muitos é uma compulsão, o consumo dos alcoólicos, a vaidade exagerada, a fuga das responsabilidades da vida. Então, algumas dessas e outros vícios, a gente pode falar, não, mas esse eu não consigo. Isso é muito forte em mim, vai ficar para a próxima. Mas a resposta que os Espíritos nos dão é ótima, porque diz que se ainda não conseguimos superar determinado comportamento ou paixão, é porque ainda nos comprazemos naquilo. Então, não é simplesmente que eu não consigo, é porque eu gosto daquilo, eu ainda me sinto bem fazendo, ou consumindo, ou tendo aquele tipo de ação. Como se fosse algo mais ou menos assim, queremos vencer, mas não muito, para aquele comportamento. E na 912, última da sequência, busca-se saber como combater a predominância da natureza corporal, porque estamos temporariamente num corpo,
e eventualmente esse corpo requer uma certa atenção para que ele não nos domine. E a resposta, então, como combater a predominância da natureza corporal é simples: praticar o desprendimento. E quando conseguimos praticar o desprendimento, mesmo que pouco a pouco, estaremos também começando a entrar no caminho da simplicidade e afeição, descomplicando a vida, a maneira de ser e vencendo algumas manifestações egoístas, pois o eu diminui para que o olhar perceba o outro. À medida que eu me desprendo da materialidade, eu vou desenvolvendo então a simplicidade, a afeição, vou diminuindo minhas manifestações egoístas e o meu eu diminui e eu começo a perceber mais o outro. Então, dessa forma, nos aproximamos da simplicidade e afeição, do exercício desses dois sentimentos que foram o tema de hoje. Agradeço então mais uma vez a oportunidade, que Deus nos abençoe, que a luz do Mestre Jesus permaneça conosco, em nossos lares, iluminando o nosso caminho. E espero ter sido claro, mais uma vez, esses temas de que eu gosto muito, da nossa melhoria sempre, nosso objetivo aqui na encarnação. Então vamos passar agora a nossa prece, para durante a prece também agradecermos ao Pai e aos bons irmãos. Bondoso Pai, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo, do contato com o conhecimento cristão espírita e rogamos muita luz ao nosso planeta, que neste momento sejamos um pontinho de luz a vibrar bons sentimentos, fraternos e que possam se juntar a outros pontos de luz mundo afora, criando laços de luz em torno do nosso planeta, para tocar sentimentos de irmãos nossos, para o bem, para a paz, para a humildade. Rogamos saúde àqueles que se encontram adoentados, renovação de ânimo para os que estão desalentados, muita esperança, muita paz, muito amor. Graças a Deus, assim seja.